Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Rapaziada, 25 de janeiro, estamos começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense e que madrugada agitada foi essa? Você tá acordando agora? Você tá despertando agora? Tá entendendo nada? Pegou seu celular? Ligou aqui no Panorama Botafoguense para se manter informado, ver o que aconteceu, que se houve alguma novidade. Meu amigo, houve. A madrugada foi agitada, mas bastante agitada. A gente trouxe aqui no canal ontem a informação sobre a busca do Botafogo por treinadores, né? Anteriormente, a gente tinha falado para vocês que o processo de entrevista estava se encerrando, que o Botafogo começava a definir os seus favoritos para partir para a contratação efetivamente, né? Ontem nós trouxemos a informação que o Vasco Matos era um nome que estava em pauta, certo? Trouxemos a informação que tinham 3 nomes na lista do Botafogo, que as entrevistas foram encerradas e que agora a gente passava no processo de avaliação dessas entrevistas para definir prioridades para o Botafogo buscar o seu novo treinador. Pois bem, rapaziada, acontece que nessa madrugada o GE soltou os nomes, os 3 nomes, como falamos aqui no canal, de favoritos ao comando técnico do Botafogo. Como falamos aqui anteriormente, um português e outros 2 estrangeiros, nenhum brasileiro na lista. A gente havia falado isso aqui no canal para vocês e o GE confirmou e trouxe o nome desses treinadores. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre cada um desses treinadores. Vamos aqui falar um pouquinho sobre as 3 possibilidades aí para ser o novo treinador do Botafogo. Então confere comigo e vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais desses treinadores. Então vamos lá, galera, vamos aqui falar um pouco dos 3 treinadores que estão aí em pauta como possíveis novos treinadores do Botafogo. Primeiro já é conhecido, como a gente falou ontem na live, como a gente falou agora no início do vídeo, o Vasco Matos. Vasco Matos, treinador da equipe do Santa Clara de Portugal, é um dos candidatos, tá certo? Passou na entrevista com o Textor, agradou o scout do Botafogo e agora está sendo avaliado para ver se será ele ou não o treinador do Botafogo. O Vasco Matos é considerado uma sensação como treinador em Portugal, né? Ele tem uma equipe com baixo orçamento e faz campanhas muito boas em Portugal. Ele foi auxiliar de algumas equipes no futebol português, né? Está começando o trabalho dele efetivamente como treinador. Na temporada 2023-2024, ele teve 39 jogos e 23 vitórias com a equipe do Santa Clara, tá certo? Ele foi campeão da Série B, né, podemos dizer assim, da segunda divisão de Portugal, né? E esse ano, na temporada 2024-2025, ele tem 22 jogos e 12 vitórias, faz uma campanha muito boa no Campeonato Português e é considerado, como eu falei, o treinador sensação em Portugal, treinador de 44 anos de idade, está aí comandando o Santa Clara, vem despertando o interesse, vamos dizer assim, né, de alguns clubes que estão de olho nesse início promissor de carreira dele, podemos dizer assim, e o Vasco Matos, como anteriormente já foi falado, de fato, é um nome que agrada e está em pauta no Botafogo, mas é bom a gente ressaltar algo aqui importante. Segundo as informações que a gente obteve, o Vasco Matos seria ali talvez a terceira opção, terceira barra segunda opção. Por quê? A falta de experiência do treinador, né, da sua carreira, é algo que pesa contra ele. As pessoas do Botafogo ficam meio temerosas em relação se ele suportaria a pressão de treinar um clube tão grande como o Botafogo, um clube com tamanha pressão, já que ele comanda uma equipe, né, em Portugal, que não é das maiores e tudo mais. Então, essa falta de experiência é um fator que conta contra, né, o próprio treinador. A sua falta de experiência é algo que realmente preocupa um Botafogo, caso o Vasco Matos seja a primeira opção. Bom, falamos do Vasco Matos, vamos trazer outro nome que o GE apresentou e, de fato, é outro nome que está sendo cotado no Botafogo. Mais um nome que foi avaliado pelo scout, passou
em entrevista com o Textor, agradou e tá aí, vamos dizer, entre os finalistas para para ser treinador do Botafogo. Esse aqui a galera conhece sem dúvida alguma e não falta experiência, é o Tata Martino, treinador ex-Barcelona, recentemente esteve no Inter Miami, argentino, né, o Tata Martino, treinador de 62 anos de idade, é outro nome em pauta no Botafogo. Está sem trabalho nesse momento, né, não está comandando nenhuma equipe, né, tem aqui a foto, ó, Gerardo Martino com o Messi, né, no trabalho que ele fez recentemente no Inter Miami, inclusive trabalhou com o Gregory era titular com o Tata Martino, treinador que passou pelo Inter Miami, passou pela Seleção do México, Atlanta United, Seleção da Argentina, Barcelona, News, Seleção do Paraguai, Libertad. Rapaz, tem muito trabalho, muita experiência dele aqui, ó, Cerro Porteño e Libertad. Enfim, tem bastante experiência o Tata Martino, passagem por Barcelona, seleção da Argentina, seleção do México, ele não foi tão bem assim, é verdade. E a última passagem dele no Inter Miami, ele teve bons números por lá, teve um rendimento até bacana pelo Inter Miami, mas ele acabou pedindo demissão, saiu de lá e desde então está sem comandar nenhuma equipe no futebol mundial. Aqui nessa tela, alguns números para vocês, e vamos focar aqui principalmente em relação ao último trabalho do Tata Martino no Inter Miami, né? Ele ficou lá 67 jogos, né, na equipe do Inter Miami. Como eu falei, trabalhou com Messi, trabalhou com Gregory, enfim, trabalhou com uma galera boa lá no Inter Miami. E teve aí, alguns números positivos, podemos dizer assim, né. No Inter Miami foram, como eu falei, 67 jogos, 510 dias, né, no Inter Miami, 38 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, média de gols de 2,46. Bons números, né, no Inter Miami. Ele acabou, como eu falei anteriormente, pedindo demissão do Inter Miami, não quis ficar por lá, né, após o trabalho realizado. Na seleção do México, ele teve 66 jogos, 42 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, apesar de ter sido muito criticado na seleção do México, né? A passagem dele pela seleção do México não fez tanto sucesso. No Atlanta United, 78 jogos, 42 vitórias, 16 empates, 20 derrotas. E na seleção da Argentina, 29 jogos, 20 vitórias, 4 empates e apenas 5 derrotas. Esses são alguns dos números do Tata Martino, treinador bastante conhecido, com bastante rodagem, como eu falei, passagem pelo Barcelona, pela seleção argentina, um cara com bastante experiência, que é o fator que a gente falou que joga contra, né, o Vasco Matos nesse momento. O Tata Martino tem bastante experiência. Bom, se falamos em experiência, o último candidato aí a treinador do Botafogo tem experiência e título de sobra. Campeão da Champions League, campeão do Mundial de Clubes da FIFA, 2 vezes campeão da Espanha, vencedor da UEFA Super Cup, vencedor da UEFA Cup, vencedor da Liga Europa, vencedor da Taça da Inglaterra, Taça da Itália, 2 vezes campeão da Supertaça da Itália, campeão da Supertaça da Inglaterra, campeão de tudo que é lugar, meu amigo. Treinador mais do que experiente e muito vencedor na sua carreira. Nós estamos falando de Rafa Benítez, treinador, se o Tata Martino é ex-Barcelona, o Rafa Benítez é ex-Real Madrid. Treinador também mega experiente, 64 anos de idade, espanhol, né? Treinador muito conhecido por muita gente, evidentemente tem uma história gigante no futebol mundial. Treinou o Celta de Vigo, Everton, Newcastle, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Inter de Milão, Liverpool, Valência, Tenerife, Real Madrid, enfim, tem aí um currículo realmente gigantesco, né? E um currículo vencedor. E o Rafa Benítez é outro nome que está em pauta no Botafogo. Sempre, claro, tem alguns pontos, né, que a gente pode falar sobre alguns treinadores. A questão do Rafa Benítez, um pouco, é sobre
trabalhos bons dele, perdão, recentes, né. O Rafa Benítez, apesar de ser um treinador muito conhecido, um treinador multicampeão, ele não faz um bom trabalho há um certo tempo no mundo do futebol. E isso realmente, traz um tipo de preocupação, né, Botafogo fica com meio que um pé atrás, assim, apesar do grande nome que é o Rafa Benítez, se tem uma preocupação com esses desempenhos recentes do treinador espanhol nos últimos clubes por onde ele passou. Sem clube desde 12 de março de 2024, quase um ano sem um clube pra ele comandar no futebol. O Rafa Benítez tem números, recentes baixos, como a gente falou. No Celta de Vigo foram 33 jogos, 9 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. No Everton da Inglaterra, 22 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Então os 2 últimos trabalhos deles recentes não foram tão bons. O último bom trabalho dele que a gente pode falar foi no Newcastle, né? Ele ficou ali entre a temporada 2016, 2019, né? No Newcastle ele teve 146 jogos, 62 vitórias, 30 empates e 54 derrotas. No Real Madrid foram 25 jogos, 17 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Então, quer dizer, de números altos assim, foi mais realmente o trabalho dele no Newcastle, como a gente falou, foi na temporada de 2019. Então o Rafa Benítez, apesar de ter uma carreira espetacular, né, apesar de ter uma carreira vitoriosa, é um grande nome, sem dúvida alguma, um nome de impacto, mas os trabalhos recentes dele deixam a galera, o torcedor, um pouquinho ressabiado, né, de como ele poderia desenvolver um trabalho aqui no Botafogo. Então é isso, galera. Rafa Benítez, Vasco Matos ou o treinador Tata Martino. Um desses 3 deve ser o novo treinador do Botafogo. Mais uma vez, informações que a gente vem passando aqui para vocês diariamente, informamos como estava o andamento desse processo, falamos aqui para vocês em live e em vídeos que esse processo de escolha do treinador estava chegando na fase final, que as entrevistas haviam sido encerradas, informamos aqui para vocês que eram 3 nomes finalistas e 3 gringos, tudo que a gente informou aqui para vocês está acabando sendo exposto aí, né, as notícias, estão sendo descobertas, né, e mais uma vez a gente fez o nosso trabalho aqui com credibilidade, com tranquilidade, com bastante apuração, para informar você, né, sobre tudo que está acontecendo no Botafogo. Mais uma vez, o Panorama Botafoguense aí vem trazendo informações certinhas para vocês que acompanham o nosso trabalho, para vocês que dão credibilidade aqui para a gente. Então, essas são as 3 opções, rapaziada. Trouxemos aí algumas informações para vocês. De fato, agora, como é que anda esse processo? O Textor está analisando tudo, conversou com os 3 foram aprovados, podemos dizer assim, e agora se faz uma avaliação rápida para definir prioridades. Escolheu a prioridade A, esse treinador vai receber uma oferta ainda na próxima semana, sem dúvida alguma. A tendência é que essa decisão de qual será a prioridade A seja tomada até no próximo domingo, e aí então, de domingo em diante, o Botafogo será mais agressivo para poder contratar esse treinador que foi escolhido aí como prioridade A, né, vamos dizer assim, para a contratação. Quero sua opinião, rapaziada. Aí eu quero ver o que vocês vão colocar no chat. Eu estou curioso para saber o que vocês estão pensando dessa situação. Vasco Matos, Rafa Benítez e Tata Martino. Quero saber 2 coisas de vocês. Primeiro, anima? Esses 3 nomes te deixa empolgado? Te anima? Esperava mais? E desses 3 nomes, quem é seu favorito para assumir o comando técnico do Botafogo? Você é o John Textor, você tem Vasco Matos, Rafa Benítez e Tata Martino. Quem você escolheria para ser o novo treinador do Botafogo? Essa eu quero ver, hein? Essa eu vou ficar olhando o chat, que eu confesso que estou curioso para saber a resposta de vocês. É isso, rapaziada. Fiquem ligados aqui no Panorama Botafoguense. Deixa seu like aí, não esquece seu like, se inscreve aqui no canal e fica ligado sempre que tiver novidades, mais informações, a gente aparece aqui no Panorama para trazer todas as atualizações para vocês, tá certo? É isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço para todos. Fiquem ligados aqui no Panorama e, ó, participa aí no chat que eu tô curioso. Quero ver qual é a reação
da torcida. Quero saber a reação de vocês sobre esses 3 nomes que estão aí em pauta no nosso glorioso Botafogo. Tamo junto, um forte abraço, bom sábado para todos e até a próxima. Valeu!